Beleza, pessoal? Bem-vindos ao site MLNet. Hoje nessa videoaula eu vou estar falando um pouco sobre Pascal. Eu vou ajudar uns colegas meus que estão com um pouquinho de dificuldade em relação a alguns conceitos sobre Pascal. Então eu criei uma nova categoria, uma nova seção de videoaulas aqui, ó. Vou estar armazenando essas videoaulas sobre Pascal. Então é só clicar aqui, a videoaula vai estar armazenada aqui dentro dessa seção, beleza? Bom, hoje eu vou falar um pouquinho sobre vetor e matriz. O que é vetor e o que é uma matriz? Pessoal, vetor e matriz, a única diferença entre eles possuem a mesma sintaxe. O que é sintaxe? Sintaxe é a sua estrutura, ou seja, como que se declara um vetor? Ele é uma variável, certo? Eu tenho um vetor, esse é o nome que você coloca no vetor. Aqui dentro do nome você pode colocar qualquer coisa se você quiser. O que você quiser. Tá? No meu caso eu coloquei vetor mesmo para facilitar mais o pessoal poder entender a diferença entre um e o outro, tá? E o outro vai ser uma matriz. Por enquanto vamos no vetor. A sua estrutura é o seguinte, ele é um array, tá? Vai possuir três posições. O que é esse conteúdo que está entre colchetes, entre parênteses? Desculpa, entre chaves. Bom, número 1 é o início. O vetor ele pode iniciar pela posição 1, como também pode inicializar pela posição 0. Tá? Isso daqui, um vetor de 3 posições iniciando do 0, possui essa estrutura, ou seja, o 0 também conta. Então, 0, 1, 2, 3. Tá? A quantidade de pontos, pessoal, sempre na estrutura vai ser 2. Tá? Sempre vai ser 2. Se o seu vetor inicia na posição 1, ele vai até o número 3. Se inicia com a posição 0, ele vai até o número 2. Tá, ok? Agora eu determino qual o tipo. Do tipo do que? Vou colocar inteiros. Integer. Tá? Então agora eu posso utilizar esse vetor para, por exemplo, qualquer valor ali dentro. Para que eu possa armazenar um valor ali dentro, alocar um espaço, isso daqui, pessoal, deixa eu ver se consigo exibir de uma maneira mais simples aqui para vocês. Isso daqui é isso aqui que vocês estão vendo, ó. Tá? Então olha só, 3 posições. Então eu tenho apenas uma linha, certo? E aqui, ó, eu tenho uma coluna, 2, 3 colunas. Beleza? Então, deixa eu comentar aqui para vocês, para ficar mais fácil para vocês. Isso daqui é o que vocês estão vendo. Isso é um vetor. Agora, para que eu possa armazenar, por exemplo, o valor 20 aqui dentro, valor 57, valor 90, dentro de cada posição, ou seja, cada coluna, eu sei que eu possuo uma linha, mas eu possuo 3 colunas também. São 3 posições, tá? Então, para que eu possa alocar, eu tenho que passar o número da coluna, certo? Coluna, qual que é o início? É 0 ou é 1? Se eu estou iniciando o meu vetor com a posição 1, aqui é a posição 1. Posição 2, posição 3. E assim sucessivamente, tá? Então, para que eu aloque esses valores nessas posições, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que chamar o meu vetor, abro o colchete, coloco a posição que eu quero, tá? Ele vai receber o quê? O valor que está lá em cima, ó, que eu acabei de alocar aqui, ó, certo? Vai receber 20, tá? O meu vetor, na posição 2, tá? Ele vai receber qual o número? 57. O meu vetor, na posição 3, ele vai receber o quê? 90. Certo? Feito isso, pessoal, todos os espaços foram preenchidos conforme aqui no exemplo acima. Ó. Idêntico. Tá? Então, o que a gente faz agora? Eu vou pedir para exibir. Então, o comando de exibição é o write_ln, lógico. Eu vou simplesmente pegar essa estrutura aqui, ó. É idêntico. Então, eu vou trazer ela para dentro. Ó. Opa, desculpa. Chamo minha variável, né? Qual a posição que eu quero exibir? Posição 1. Tá? Venho aqui no meu write_ln novamente. Chamo o meu vetor na posição 2. Simplesmente, pessoal, nada mais que isso. Tá?
vetor na posição 3. Pronto, feito isso, vou compilar o projeto, vocês vão ver. Deixa eu só salvar ele primeiro, tá? Não se preocupe com a estrutura que vocês estão vendo, a tela é um pouco diferente, tá? Que eu estou usando o Linux, estou usando o Free Pascal no Linux, mas é a mesma coisa de vocês estarem usando para quem está usando o Pascalzinho, não muda nada, mesma coisa, tá? Deixa eu salvar aqui como vetor e matriz. Pronto, agora eu já possuo ele aqui dentro, não tem mais problema, certo? Bom, vou compilar esse projetinho. Olha só, pessoal, 20,57,90. Vou voltar para a nossa IDE, 20,57,90. Mas eu queria que exibisse assim, ó. Não tem problema. Você quer exibir dessa forma? Deixa eu fechar essa janelinha. Vem aqui, ó. Tira o write ln. Vou fazer o seguinte. Eu vou exibir para vocês duas estruturas. Então, uma pulando linha e a outra não pulando, tá? Write. Chamo o vetor na posição 1. Para vocês verem a diferença de um comando quando pula a linha e o outro comando quando não se pula a linha. Vetor na posição 2. Write. Vetor na posição 3. Vocês vão ver, ó, esse comando pula a linha. Deixa eu copiar esse conteúdo aqui. Aqui vai dar um erro, porque eu esqueci de colocar o ponto e vírgula, certo? Exibindo o vetor, pulando linhas. Pulando linhas. Deixa eu salvar esse camarada. F2, então se você apertar F2 já está salvo. Ctrl F9 vou executar. Então olha só, pessoal. Exibindo o vetor, pulando linhas. Aqui eu estou utilizando o write ln. Ó. Exibindo o vetor sem pular linhas. Ó. 20, 57, 90. Tá? E o espaçamento aqui você pode fazer da maneira que você quiser. Como? Você pode colocar simplesmente espaços entre eles. Tá? Então aqui, ó, você perceba que a última posição sempre vai ficar coladinha. F2, Ctrl F9. Olha lá ó, como que fica. Ó. Esse espaço aqui foi aquilo que eu coloquei a vírgula e duas aspas simples com dois espaços lá dentro. Certo? Bom, pessoal, então a parte de vetor, espero que vocês tenham entendido. Agora eu vou falar um pouquinho sobre matriz. Tem um outro detalhe. Tá, eu vou apagar esse conteúdo. Tá? Vou apagar. Agora eu tenho aqui, o que eu estou fazendo aqui, ó. Eu ensinei colocar valores ali estáticos, tá? E esses valores já estavam no meu código. Agora, eu não sei qual o valor que o usuário vai digitar dentro do meu vetor. Então eu tenho que solicitar para o usuário esse valor e ir colocando dentro desse vetor automaticamente. Certo? Só que, se eu colocar apenas com o comando write ln para ele, tá? E solicitar para ele, ó, informe o primeiro valor. E eu dou o comando de read ln. Pessoal, desculpa. Read ln. E aqui dentro eu vou passar qual? Chamo a minha variável. Não mudou nada a sintaxe. Passo o índice que eu quero. Feito isso, ele vai armazenar nos três. No primeiro, no segundo e no terceiro. Só que agora eu quero automatizar isso. Eu não quero fazer isso aqui estaticamente. Vou ter que programar 3 vezes esse daqui. E se nosso vetor, por exemplo, tivesse 50 posições, eu teria que colocar 50 posições aqui? Não, tá errado. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente
eu já sei que eu tenho um laço, tá? Mas futuramente eu vou criar uma videoaula sobre os laços também. Eu sei que eu tenho um laço que percorre a quantidade de vezes que eu quero. Esse laço, a estrutura dele é um for, tá? Só que o for, ele precisa de uma variável de interação, tá? Que a gente costuma falar que é i. E se isso é uma variável, eu tenho que declarar ela aqui em cima, porque senão, como é que eu vou usar uma variável sem declará-la? Não tem como, tá? O for i, ele vai receber a primeira posição do nosso vetor, para que ele percorra as 3 posições, certo? Ele recebe 1 até 3, faça. Begin e o end, certo? Pessoal, percebam a indentação do código, ó. Estou executando a indentação do código. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou solicitar para o usuário para que ele informe o número. E eu vou alocar esse número dentro da posição atual do vetor, certo? Informe o número, certo? Feito isso, eu vou dar o comando de leitura, readln, na posição do nosso vetor, na posição atual. Quem é que determina a posição atual? O i. Por que i? Porque quando ele entra na primeira vez, ele está em qual número? Ele está na posição 1. Então, vetor na posição 1. Ele executa esse comando, ele volta. No voltar, pessoal, ele está já na posição o quê? Posição 2. Ele vem, informa para o usuário, ele vem aqui e aloca na posição 2. Então, no primeiro laço, ele executa a primeira posição, na segunda e na terceira. Sai fora do laço, certo? Agora, como é que eu faço para exibir? A mesma sintaxe. For o nosso contador na posição, ele recebe 1 até 3, faça. Begin end. O que eu vou fazer? Apenas exibir. Qual que é o comando de exibição? O write-ln no nossa variável vetor na posição i. Beleza? Beleza, pessoal? Então, aqui na parte de cima, tá? Na parte de cima, eu estou inserindo valores dinamicamente. O usuário, estou interagindo com o usuário, tá? E aqui na parte de baixo, estou executando a leitura desses valores inseridos. Vamos testar isso aqui? Vamos lá. F2, Ctrl F9. Bom, primeiro, informe o número, 12. Informe o segundo número. Agora já estou na segunda vez que eu executei o laço. Ó. Executei a primeira, o meu contador está valendo 1. Inseri 12. Então ele armazenou esse 12 dentro da nossa variável vetor na posição 1. Agora estou solicitando outra vez. Então eu vou inserir o número 30. Estou na segunda posição. E agora estou indo para a terceira. Finalizei. Olha lá, pessoal. Ó. 12, 30, 50. Tá? Deixa eu só dar um comandinho aqui. Para poder dar uma limpeza de tela. Tá? Clear Screen. F2, Ctrl F9. Vocês vão ver que a tela vai ficar... Opa! Deu uma falha aqui. Deixa eu ver. Ah, tá. Esse comandinho tem que usar uma units. Tem que usar uma unit. Então, está dentro desse comando, dentro dessa unit. Esse comando de limpeza está dentro dessa unit CRT. Tá? É só um comandinho só. É só esse camarada que você coloca para fazer essa limpeza na tela. Tá? Então, informa o número 34, 78, 90. 34, 78, 90. Beleza? Bom, pessoal, a próxima aula eu vou ensinar agora sobre matriz para vocês, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar assim, essa aula aqui já naquela área do setor de MLNet, tá? No vídeo aula sobre Pascal. Vou estar falando sobre vetor. A próxima aula agora eu vou falar sobre matriz, depois eu pretendo fazer uma de procedimentos e funções, tá? Pessoal, muito obrigado, um grande abraço e até mais.